Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para a nossa terceira entrevista nessa série que nós começamos segunda-feira. Já falamos com o Júnior Gel, já falamos com a Masta, e hoje vamos ter a honra aqui de conversar com o ex-senador Eduardo Siqueira Campos, ex-prefeito de Palmas, também foi deputado federal, deputado estadual, secretário de Estado, ou seja, a ficha é longa na vida pública do Eduardo, e nós vamos conversar agora, nesse momento, em que ele está animado, a gente tem visto aí a animação dele nas redes sociais, a pré-campanha dele está com tudo. Eduardo, é isso mesmo? Quer dizer, eu vejo você todo dia aí, acompanho você na pré-campanha, mil por hora, todo dia novidades, enfim, como que está essa animação? Inclusive, fala assim, o pessoal tem dito para mim assim, ó, o Eduardo sai de manhã das Arnes e vai para a Ureni, depois sai da Ureni e vai para as Arnes, está desse jeito. Estão esquecendo Taquari, Luzimangues, Lago Norte, Flamboyant, Laila, Janaína, Morada do Sol, Santa Fé, coisa, IP, Lagos, o Santo Amaro, e por aí vai. Está muito animado. Sonho Meu. Esse nome é profético, né? Sonho meu. E me diga uma coisa, quer dizer, toda essa animação, você tem feito realmente um trabalho de pré-campanha talvez mais intenso dos pré-candidatos. Por que isso? Quer dizer, geralmente o pessoal diz, olha, quem quer mais tem que acordar mais cedo e trabalhar mais. É essa a lógica? Sim, Kleber, isso se fundamenta exatamente porque, e vamos falar disso mais adiante, meu nome não estava nas urnas por uma decisão madura minha, de 2022. Então, Kleber, no mínimo, quem estava nas urnas em 2022 para ser deputado federal, ou estadual ou federal, ele não pode, no ano de 2023, dizer para 30 municípios: olha, desculpa, eu fui majoritário, mas agora eu sou candidato a prefeito de Palmas. Quer dizer, poder até pode. Mas eu digo o seguinte, sabe? Para mim, isso tem um peso e uma relevância. Sabe? Eu acho assim, eu cumpri 2 mandatos, eu acho que quem assistiu os diálogos, os debates da tribuna, dali sair como sair do Senado. Respeitado, respeitoso, propositivo. Então, veja, Kleber, já com a distância que tem da minha saída da prefeitura, eu tive que buscar, Kleber, aquele cidadão que me viu colocar água para 20 mil pessoas quando tinha 30 mil em Palmas e 10 mil recebiam e os outros eram de caminhão-pipa. Eu tive que buscar aqueles homens que me viram afastar as máquinas e colocar o homem para trabalhar porque precisava de renda. Essas mães que viram os filhos verem novamente programas sociais, como eram os Pioneiros Mirins, Amigos do Meio Ambiente, Pão Nosso Cada Dia, que eram programas profissionalizantes também. O Pão Nosso Cada Dia tem dono de padaria lá no Taquari, nos Aurenis, tem muitos comerciantes que dali saíram. Então, eu precisava buscar essas pessoas e mostrar a elas que Palmas terá um novo ciclo, não há reeleição para a atual prefeita, e eu digo sempre muito respeitosamente em relação aos demais candidatos. Uma eleição de 2 turnos. Então, é hora de você aprender a falar de si, mas, sobretudo, do que as pessoas querem para este novo momento em Palmas. O protagonista dessa eleição não sou eu, não é nenhum dos outros candidatos, é o eleitor. Então, eu diferente de outras estratégias, sabe, Kleber, eu fui atrás de quem me conhece, eu fui atrás de quem me viu trabalhar, eu fui atrás dos pioneiros mirins, que na época, do Amigos do Meio Ambiente, que tinham 8, 10 anos e hoje estão com 35, que já são pais de família, que me mostram as fotos. Kleber, você não faz ideia de você ter... Eu tenho, olha, são mais de 10 casos. Crianças com 7 anos vestidinhas com uniforme, e que hoje estão com 32 e falam assim, vamos fazer um antes e depois? Eu com você, eu com 8 anos, agora eu com você com 32, já pai de família. Você não sabe a alegria que isso me dá. Então, isso pode ter incomodado um pouquinho os outros, porque é o seguinte, qual é a parafernália do Eduardo? O que o Eduardo tem? O Eduardo tem a dona Poliana como motorista, eu para ela, ela para mim. Ele
tem um amigo que trabalhou com ele, que não está empregado em lugar nenhum público, ele é um colaborador, ele é um voluntário. Então, a minha campanha, Kleber, não tem ninguém que recebe R$ 1, sabe? E essas pessoas se contratam, que se constra, um contraste com os outros líderes que estão sendo remunerados. E aí eu posso dizer com tranquilidade, não estou acusando ninguém, basta puxar a ficha dos assessores. Você vai encontrar num gabinete 20 candidatos a vereador que estão lá num gabinete. Então, aí, amigo, é o seguinte, é desigual apenas porque, eu diria, é um desigual que me conforta porque vou lá nos provérbios. É melhor ter um bom nome e uma boa história do que o ouro e a prata. Sabe? Então, sim, eu antecipei, lógico. Você acredita, Kleber, que ainda tem 23% da população que não sabe que eu sou candidato? É. Então, amigo, eu vou dizer uma coisa, sabe? Não adianta, tem pessoas que, às vezes, a experiência ou a falta da experiência faz com que erros sejam cometidos. Sabe, a pessoa ficar forçando barra para estar em primeiro lugar em pesquisa. A gente conhece institutos aqui. Ô, Kleber, tem instituto que, faltando 5 dias para a eleição passada do Senado, deu empate técnico para o Senado. A margem é 30 para mais, 30 para baixo. 30 para mais, 30 para menos. Então, será, Kleber, que alguém vai querer dizer que o Eduardo Siqueira Campos já não embolou, já não está ali num segundo lugar, que não pode nem se dizer mais que segundo, que já é o empate técnico, porque tem um descendo e outro subindo? Então, eu estou com leveza de alma, eu estou com uma alegria no coração, sou recebido com festa. E aí eu aduzo a isso. Sindicatos, associações, sabe, Kleber? Aí tem horas que a conta chega. Dou-te um exemplo. Em 2014, 2013 para 2014, nós fechamos um acordo com 17 centrais sindicais. Eu, como secretário de Relações Institucionais. Quem eram? Sintras, Sintet. Para falar nesses dois, são 17. Então, eu não quero esquecer alguém. O que foi feito ali? Esgotados os quadros de reserva, concurso público para a PM, para o quadro geral, para a educação, para a saúde, agente penal, delegado, revisão daquilo que tinha acontecido quando deu aqueles 25% e alguém puxou todo mundo para a última letra da progressão. Organizamos tudo isso. Então, quando eu chego no sindicato, eu sou apresentado, ele diz assim, olha, este cidadão que está aqui hoje firmou o único contrato da história do Tocantins com 17 centrais sindicais. Então, ele é sempre bem-vindo no nosso sindicato. Isso é um sindicato. Mas aí tem as associações. Eu tenho dito o seguinte, sabe, Kleber? Eu já não fotografo os lugares. Se eu fosse mostrar em tudo que eu ando, aí eu vou te dizer uma coisa, sabe? Mas sabe o que acontece, Kleber? Eu não faço. Porque o cara fala assim, ô Eduardo, você passou por aqui, você acredita que 2 dias depois veio fulano aqui, e aí vem fazer com proposta, com isso, com aquilo, ele não me conhece, sabe que eu não vou. Então, assim, sabe, Kleber, eu digo para você o seguinte, eu acho que 25% da minha campanha está indo para a rede. E tem gente que fala, campanha de rede. Não, é campanha de história, é campanha de realização, é campanha de experiência. Palmas cobra isso. Então é esse, Kleber. Esses são os fatos. E agora sobre a questão do partido, a questão do Podemos está consolidada. O Gel reclamou, disse que conversei com ele agora, disse que foi excluído do partido, não participa do partido e que havia essa conversa para ele ser o candidato e de repente você apareceu, etc. e tal. Como que foi essa tua definição? Até porque no União Brasil, como nós conversamos da outra vez, você dificilmente teria essa oportunidade de ser o candidato e de repente apareceu o Podemos. Está consolidada, então, essa questão e como que foi essa conversa com o Podemos? Eu queria dividir isso em 3 fases, tá, Kleber? Em primeiro lugar, você recebeu uma carta minha, que eu creio que tenha sido uma das coisas mais elegantes na vida partidária do Tocantins, a minha saída do União Brasil. Eu me dirigi à senadora em quem eu votei respeitosamente, a qual eu pertencia à executiva durante tantos anos, e vivi momentos, todo mundo conhece a minha história com o Luiz Eduardo Magalhães e com tantas outras figuras que são a gênese do União Brasil. Mas o que fiz eu? Na hora em que eu percebi,
e eu não questiono. Se ela tem um deputado federal na capital que foi eleito, eu acho que é um critério, sabe? Eu penso, meu modo de pensar, eleição de 2 turnos, a gente marcha com a candidatura própria para testar a força do partido e depois, aliás, o União Brasil fez isso, né? Então, eu pensava assim, mas entre eu pensar e o que pensa, talvez a melhor dirigente partidária do estado do Tocantins seja a professora Dorinha, ela é uma mulher de um partido só. Quem sou eu para questionar? O que fiz eu? Em primeiro lugar, entendi. Nomeou alguém, e eu posso dizer, o Carlos Henrique Amorim. Ora, Kleber, você viu o nosso embate em 2010, sabe o que resultou isso para o Estado, sabe o que foi derrotar um governo com 117 prefeituras, praticamente uma assembleia, 1 ou 2 deputados. Então, assim, ele sabe do meu papel. Eu fiquei ali atrás da mesa. Então, o que eu pensei? Disse, bom, se esta pessoa vai decidir, isso é importante. Se quem está tomando essa decisão, é lógico que a regional homologa ou não, mas quem decide é o metropolitano. Então, se o metropolitano já deu mais de 20 declarações de que quer uma outra pessoa, eu vou ficar lá esperando o quê? Eu agradeci a ela. Não tinha que fazer agradecimento nenhum a ele. Agradeci a professora Dorinha respeitosamente. Então, vamos lá. Resolvi minha vida, porque o meu partido tem uma direção, eu estou em outra, ninguém está errado. Mas é aquele negócio, né? Não é que o incomodado que se retira. Eu acho que quem tem interesses, quem quer disputar, quem quer buscar um segundo turno, se o partido não pensa assim, se o partido da magnitude do União Brasil não vai seguir esse caminho, nem vou criticar, em absoluto. Eu só penso que eu não posso estar lá. Bacana. Saí, deixei o União Brasil pela porta da frente. Se você consultar a professora Dorinha, ela lhe dirá, tenho certeza, que pela coerência que ela mantém na vida pública, tem o meu respeito, a minha admiração, o meu bem-querer, foi o meu voto, eu saí. Agora, veja, Kleber, se você compulsar suas matérias já entrando na seara do Podemos, que eu vou fazer aqui também um prefácio, e quero agradecer, porque eu vi que o professor Júnior Gel, o pré-candidato professor Júnior Gel, por quem eu tenho a melhor convivência e o maior respeito, é recíproco, ele disse isso sobre mim, e eu quero devolver. Ele me excetuou de toda e qualquer culpa, porque não tive e não tenho. Mas veja, então eu agradeço. E eu jamais, eu fui entender o processo. Houve a fusão. Qual é a decisão? Aonde o Podemos fez mais votos do que o PSC, o Podemos vai comandar. Aonde o PSC fez mais votos, o PSC vai comandar. Então, isso foi uma decisão lá deles na fusão. Então, acho que quem estava lá é que deveria saber. Agora, eu te pergunto, você soltou uma matéria dizendo que homologar. Veja, o TSE homologou a fusão. Se é sabido que existe um prazo, Kleber, as respostas estão lá, está tudo na sua matéria, está autoexplicativo. Você entende? Então, assim, se há um prazo de 30 dias, Kleber, quem tinha que dar isso não era eu. Eu que não tenho prazo para não esperar a coisa gravar sair. Então, também, eu não quero aqui culpar eu não posso deixar que a minha presidente Renata, que agiu com lisura, a deputada Renata Abreu, o deputado Tiago Dimas, que me disse, olha, eu não vou ter a nossa conversa na Nacional sem antes falar com o deputado professor Júnior Gel, me recorda a resposta dele, olha, ele está fazendo uma atitude isolada, isso não tem nada a ver com a Nacional, ou seja, ele permaneceu no partido e disse que ia procurar a Nacional fora dos 30 dias já passados. E aí a professora, no mesmo dia, a presidente Renata Abreu, depois da conversa dele, quando ele deu essa declaração de que o deputado estava agindo de forma isolada, ela mandou um convite para a minha filiação, que foi no dia 4. Você imagina, meu pai faleceu no dia 4 de julho, 4 de setembro, 4 de outubro, véspera do aniversário do Tocantins, na porta do plenário, útero da criação do Tocantins. Você imagina a emoção. Então, Kleber, por favor, sabe, eu jamais, e ainda bem que o professor Jungel tomou cuidado de não me incluir em falar em puxar tapete. Isso não faz parte da minha vida pública. No entanto,
Kleber, eu vejo, se há uma desavença sua com quem quer que seja, e você pode resolver com um telefonema, e até obter a coisa. Meu pensamento pessoal, se tivesse eu, como presidente da Metropolitana, sido solicitado pela saída, eu iria, logicamente, ao Tiago e à Renata, a deputada Renata, ao deputado Tiago e à deputada Renata, para expor a minha opinião. A gente não segura, sabe? Não é assim que a gente ganha uma eleição. Ele tem o público dele, ele tem os eleitores dele, ele quer ir às urnas, sabe? Então, mas, uma vez que você procura justiça, Kleber, isso é normal, sabe? Se você tem uma questão comigo e não conversa comigo, ingressa com a ação, e depois você diz, agora eu quero conversar, não, agora não. Quer dizer, a ação não foi contra mim. Ele entrou com uma ação em relação à saída dele contra a presidente Renata Abreu e contra o deputado Tiago Dimas. Então, as expressões que ele utiliza em relação a ele, vamos ao fulcro de uma das razões. Está uma tese ali dizendo o seguinte, que eles foram buscar alguém que esteve ao lado de Ronaldo Dimas contra o governador Vanderlei. Aí eu pergunto a você, ora, se todos viram um vídeo que eu busquei na casa do meu pai, essa coisa que só eu fazia, busquei do meu pai declarando apoio ao Vanderlei Barbosa, se remetendo ao Fenelon, parabenizando pelo governo dele. Se eu não fui para o PL com o Eduardo Gomes, se eu não fui receber o candidato a presidente, nem quando o senador veio aqui, o filho do presidente, eu deixei claro e votei, e o governador sabe que eu votei nele, eu não iria pegar o depois do meu pai contra para alguém que eu não ia votar. Então, olha só a lógica. Quer dizer que alguém colocou lá um adversário. Ora, se o professor Júlio Gel votou no governador Vanderlei, ele que me desculpe. Eu não só votei quanto dei, talvez o depoimento mais importante, depois do pai dele, que é o seu Fenelon, porque aí o pai dele é o mais importante, mas o apoio de Siqueira Campos, que tem relevância. Pelo amor de Deus, eu não quero medir isso, sabe? Mas isso foi feito. Então, olha só, a tese de que foram buscar alguém do grupo que foi contra o governador prevalece em relação a mim, Cleber? Você sabe que não. Você sabe que não. Então, aí é o seguinte, eu encerro essa discussão dizendo o seguinte, se foi a justiça, eu não posso falar pela deputada Renata, eu não posso falar pelo deputado Tiago, senão o que ele me afirmou, e eu sei que ele fez, ele esteve na parte da tarde de um dia com o deputado Junugel. Eu não estava na conversa, não pode dizer o teor da conversa, mas eles conversaram. E depois ele foi a Brasília e só na outra semana é que partiu o convite. Então, Kleber, se foi a justiça, se já me efetuou, eu agradeço. Não posso agradecer e nem posso referendar nada do que ele disse em relação à deputada Renata Abreu e nem ao deputado Tiago, porque os estatutos e o que o TSE preconiza, ele diz o prazo de 30 dias, e depois são questões de estatuto, se foi para um partido que mudou da esquerda para a direita, mudou os ideais, houve perseguição. Aí não me cabe, sabe? Aí, assim, o que está judicializado está. Então, assim, eu fico ao lado do meu partido, no direito de defender-se daquilo que o meu partido, eu entendo que não fez isso. A deputada Renata Abreu, ela saiu de 1 para 18 candidatos. Será que foi puxando o tapete de alguém? Eu vou te dar um exemplo. Ontem filiou-se um prefeito de capital importante, foi para o PMDB. Quem é que estava lá na filiação dele no PMDB? Ele saiu do Podemos e foi para o PMDB. A Renata estava lá. Por quê? Porque ela entendeu que era melhor para ele. E ela foi junto. E vai deixar os vereadores com ele. Então, assim, ela exercita a democracia. Eu não vejo na deputada Renata Abreu nada, sabe, que a fizesse desmerecer o professor Júnior Gel. Então, mas não entro na seara jurídica. Quero dizer para você o seguinte, eu estou nomeado, eu tenho um partido que ele está acima de partidos de outros pré-candidatos, só fica acima do nosso o PMDB, o PL, o PP, mas que muitos deles não terão candidato a prefeito. De quem terá candidato a prefeito, só existe o PL acima de mim. E se você me perguntar, sim, o senador Eduardo Gomes, ele foi uma figura que ele foi o líder do governo Bolsonaro lá. Então, lá no Senado, entendo eu, uma referência, né, dos votos da oposição.
Mas aqui, o Kleber, sinceramente, eu não vou levar para a população de Palmas esta questão de direita ou de esquerda, até porque está lá no Estatuto Podemos, é seguir em frente, Kleber, é caminhar e unir o país, acabar com os extremos. Então, nosso estatuto é muito bonito nessa questão. Eu estou num partido que cabe dentro da minha filosofia de vida. Eu sou cristão, eu sou família, pai de 7 filhos. Então, assim, Kleber, eu não preciso botar uma camisa verde e amarela para dizer quem eu sou, sabe? Eu fico vendo assim, Kleber, a gente fala assim, eu estou esperando o apoio do governador. Parabéns. Quem não quer o apoio do governador, Kleber? Mas vem cá, será que quer dizer que aquilo só vai à frente se tiver o apoio do governador? Meu Deus do céu, eu tenho o maior respeito pelo governador. Se eu já tratei alguma coisa com ele ou não, quem só pode falar sobre isso, isso é da hierarquia. Se você vai ao presidente da República, quem dá notícia sobre qualquer coisa é o presidente da República. Então, eu não trato sobre conversa minha com o governador. Mas veja, Kleber, eu tenho que reconhecer aqui, ele tem um partido, ele tem uma base aliada, Kleber. Ele tem uma assembleia para gerir, ele tem filho dentro da assembleia, ele tem irmão vereador. Então, eu vou ficar aqui dizendo para você, olha, nada impede que o governador me apoie. Não, ele só tem uma coisa, ele sabe que no quadro como está, que eu sou um candidato que não tem hoje um candidato a senador. Você vai dizer, mas como assim? Quer dizer que o Eduardo Gomes... Não. Está tudo bem, é meu irmão de vida. Só que ele tem um partido e ele tem uma candidata. E aí minha postura será a mesma. Eu teria um partido, teria outro candidato, com todo o respeito que ele me merece. Ou eu estou errado? Então, dizer para o governador Vanderlei que alguém está num partido que é de oposição, ora, a deputada, vamos ser claros, não vou usar minhas palavras, ela não está no PL? Pergunte, eu não vou te dizer o que você deve perguntar a ela, mas eu faria essa pergunta a ela. A senhora votou no Ronaldo Dimas ou a senhora votou no governador Vanderlei? Porque se ela afirmar que votou no governador Vanderlei, cara, aí, para mim, para o partido, já seria uma coisa grave, porque ela tinha um candidato a governador. Eu digo com tranquilidade, não apenas votei, quanto ajudei no processo da aproximação da professora Dorinha, a bem da verdade, lutei por isso, sabe? E estou coerente nisso. Então, usar o argumento de que estão levando alguém que é contrário ao governador Vanderlei porque votou, eu também votei. E se estão dizendo que é algum partido adversário, foi quem disputou. Mas também isso, Kleber, eu não vou levar isso como argumento. Você sabe por quê? Talvez o governador tenha um outro adversário que tenha mais intenção de não vê-lo no palácio, que tenha uma briga mais pessoal. Eu estou completamente fora de qualquer coisa nesse sentido. Então, eu tenho um profundo respeito pelo governador, pelo pai, pela família. Tenho respeito pela prefeita. Fui padrinho do seu primeiro casamento. Jamais você vai me vir numa situação, me encontrar numa situação de dizer eu tenho qualquer alegação para fazer que eu sou melhor para a prefeita. Isso não, eu tenho que ser melhor para Palmas, sabe? Eu tenho que respeitar o governador, mas eu tenho que ser candidato do povo. Esse percentual que eu obtive, Kleber, foi, eu digo assim, foi da minha história, do meu legado, do meu esforço, da minha sola de sapato. Então, assim, eu caminhei para o povo, sabe? Então, foi lá que eu conquistei o que eu conquistei. Qualquer apoio que você tiver notícia será bem-vindo, e aí eu continuo naquilo que é crescimento. Enquanto vai um subindo, vai outro descendo. Glória a Deus, Senhor. É isso aí. Eduardo, me diga uma coisa, e até falando sobre essa questão partidária, quer dizer, esses dias a campanha da Jana divulgou que alguns pré-candidatos e suplentes de vereador do Podemos estavam indo apoiá-la, inclusive o Podemos emitiu nota sobre isso, disse que é um pessoal que já tinha uma relação com ela e tal. Como que você está vendo essa disputa agora de formação de chapa e como você está fazendo a formação dessa chapa tua de vereadores? O Kleber, sinceramente, eu sempre com muito respeito, sabe? Você não perde quem você nunca teve. Se você verificar, eles foram candidatos a deputado enquanto ela esteve no Podemos. Então, assim, sabe, aqui para nós, é você anunciar
alguém que você já tinha e que comigo nunca esteve. É porque é assim, as pessoas fazem uma eleição e tem gente que fica afiliado lá no Podemos. Tem mais gente, eu nem vou citar, que ainda está afiliada ao PSC, que está afiliada ao Podemos, mas que não está comigo. Se essa pessoa sair, eu não estou perdendo ninguém, porque eu não tinha aqueles candidatos citados, cara. Isso é tipo assim, de criar um fato político inexistente, sabe? Não é trocar 6 por meia dúzia. É dizer que eu perdi o que eu não tinha e que ela ganhou o que ela já tinha. Pelo amor de Deus, sabe? Mas tudo bem, sabe? Assim, tem hora que falta motivação para os companheiros. Você tem que mostrar uma pesquisa, o cara olha assim, você vai dizer que ele está lá em terceiro? Eita, peraí, eu estou achando esse negócio aí meio errado. Aí, escuta, não, peraí, como é que é? Ele perdeu pré-candidatos a vereador? Não, eles não foram pré-candidatos a vereador nunca, porque pré-candidato a vereador nessa eleição é quem a executiva, a metropolitana, listar como tal, dialogar como tal. É completamente diferente, Cleber. E esse, por favor, essa notícia não foi notícia. Isso foi, eu vou dizer assim, digo com muito respeito, mas é factoide, sabe? Eu dizer que é fake news. Aí você fala, bom, mas a rigor eles estavam no Podemos e não se retiraram? Então eles saíram do Podemos. Tudo bem, mas eles não estavam comigo. Estavam com ela, estavam lá no gabinete dela, trabalho. Tem um que é coordenador de campanha, o outro é cunhado coordenador de campanha. Pelo amor de Deus, mas tudo bem, vamos à frente. Isso aí tá. Isso aí foi motivo de muita risada. E a formação da sua chapa para vereador? Como que você está trabalhando? Já está completa? Nós estamos aí agora hoje, né? Está abrindo a janela partidária, quer dizer, há expectativa de ingressar mais gente. Como que você está? Isso é fundamental aí também para tocar sua campanha para prefeito. Olha, Kleber, como cada eleição é uma eleição e cada situação é uma situação, eu digo para você assim, no meu contexto de campanha, já que foi uma campanha que nasceu da minha caminhada, do meu esforço, de quem me apoia, de quem me quer ver prefeito, eu tenho que entender, Kleber, que a Assembleia ela tem um vínculo com o presidente, com o governador, tem vínculo com deputados federais, os vereadores atuais têm vínculo com a prefeita ou contra a prefeita, então não se encaixa para mim. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou buscando quadros espetaculares. Eu quero estar com 24 nomes que qualquer um se orgulhe de dizer, puxa vida, eu voto em qualquer um desses candidatos que está nessa nominata. Ninguém vai deixar a campanha no meio. Ninguém está vindo, Kleber, esperando dinheiro, sabe? Ninguém está vindo aqui por promessa financeira, sabe? Você não vai ver uma pessoa, ao contrário. Você diz o seguinte, olha, essa pessoa é idealista mesmo, que deixou de estar lá para estar com o Eduardo. É motivo de orgulho para mim, Kleber. Então, a minha formação de chapa, mas aí veja, se tem uma coisa que mais se faz, é assim, mostra a sua nominata aí. Bate o olho, corre lá e fala, ó, vamos atrás de fulano que ele está conversando. Então, Kleber, nesta hora o segredo é a alma do negócio. Eu lhe digo que tenho um banco de nomes já devidamente conversados, dialogados. Ninguém vai para a convenção para ser derrotado na convenção. Ninguém vai lá sob a expectativa de uma situação e descobrir que entrou um vereador de mandato, que entrou uma... Não, 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 peraí. Com quem eu estou conversando, eu vou dar toda a oportunidade para o cidadão esgotar tudo e entendendo. Amigo, você tem até dia 6 de abril, a opção é essa. E se eu te disser, você é meu candidato, você está aprovado hoje e será aprovado na convenção. Eu não quero ouvir a barulheira que vai ocorrer em muitos lugares, sabe, Kleber? Então, assim, no meu lugar, sabe o que eu preciso, Kleber? Paz de espírito para caminhar e focar no que essa cidade precisa, Kleber. Nas propostas, Kleber. Sabe? Vamos aqui. Quando eu digo que eu quero fazer Palmas crescer, Kleber, é preciso que eu te diga que o Taquari está do tamanho de Araguatins, Kleber. E ainda que tenha pobreza em Araguatins, que tenha povo passando dificuldade em qualquer município brasileiro, mas Araguatins tem uma pista de aeroporto asfaltada, Araguatins tem um hospital, Araguatins tem curso superior, tem até curso de medicina, tem escola técnica federal, tem IFTO, que até me recordo, eu jovem, vendo meu pai buscar isso com a ministra da Educação, Esther Figueiredo Ferraz. Então, o que tem em Araguatins? Olha o complexo de equipamentos urbanos que existe na cidade de Araguatins. E vamos até o Taquari, Kleber, e ver o que está faltando para aquelas pessoas. E tem gente que desinformada, por que você não fez quando você era prefeito? Simples. Taquari nasceu em 2000, saí da prefeitura em 96. Então, por favor, agora,
me permitam, sabe, eu proponho a descentralização. Se Araguatins tem uma prefeitura, como é que não tem um resolve palmas, assim, que eu vou dizer, macroestruturado? Quando eu digo resolve palmas, eu estou dizendo assim, a subprefeitura do Taquari, ela é indispensável. Porque, como eu disse, é uma comunidade do tamanho de Araguatins. Tem um contexto ali, se eu incluir Flamboyant 1 e 2, Vila Grotins, passa. Então, eu preciso ter lá um complexo administrativo autônomo, com máquinas, com um cidadão respeitado, com uma unidade da Guarda Metropolitana. Kleber, eu fundei essa guarda com 100 membros. Ela está com 180 hoje, Kleber. Se passaram 30 anos, ela era para estar com 1.000. A lei federal permite que sejam 1.000. Eu vou chamar concurso para 900 no primeiro dia. Então, assim, por quê? Porque eu quero 30 lá no Taquari, eu quero 50 lá no Oriene 3, que é do tamanho de Colinas. Então, eu vou criar unidades de descentralização, Kleber, que permitam alguém não ter que ficar naquela agonia de ter que chamar a imprensa para mostrar que aquela rua está intransitada. Vá na subprefeitura. Lá vai ter máquina, lá vai ter alguém para decidir, lá vai estar ligado com a minha sala de situação na prefeitura, lá vai ter câmara nos postes. Isso é de hoje. Não tinha isso no meu tempo. Pera, se tem máquina pronta para bater e multar o cidadão, até com placa de energia solar, quer dizer, aquele poste autossustentável, ele não desliga, ele te multa 24 horas por dia, ele não precisa de fio. Por que não ter as câmeras para a segurança? Quando eu falo em Taquari, eu falo em Lago Norte, eu falo em Janaína, eu falo em Santa Bárbara, sabe? Eu falo em Bertaville. Então, nós temos que partir, Kleber, para essa descentralização, sabe? Ouvir o que as pessoas querem lá, eleger prioridades, dizer assim, bom, um município igual Araguatins, o que é o mínimo básico que tem que ter aqui agora? Foram lá e lançaram uma pedra fundamental no Taquari. Você sabia disso? Tem uma solenidade. E eu te pergunto, você já voltou lá para ver como é que tá? A pedra está lá. Só juntou lama, agora que é época da chuva, e poeira na época da poeira. As crianças jogam no campo de futebol na poeira. Kleber, essa não é uma crítica à prefeita, até porque não foi ela que lançou essa pedra, tá? Eu só digo o seguinte, não interessa quem não fez. Interessa é que precisa fazer. Então, a minha colocação é assim, eu te ouvi uma coisa curiosa, o eleitor é o bicho mais criativo que existe. Né? Eu disse assim, ô, seu Eduardo, rapaz, se apagar a figura da prefeita, tem gente que acaba a campanha, porque só sabe falar mal da prefeita. Aí o outro diz assim, não, não é assim não, moço. Se tirar o dinheiro, a campanha para, acaba, termina, fecha. Fechado. Então é o seguinte, isso não tem alguma coisa que eu esteja falando aqui que não seja o que todo mundo sabe. Então é o seguinte, Kleber, tem campanhas que são movidas a dinheiro, tem campanhas que são movidas por ideais. Os meus ideais, as minhas propostas para Palmas, para ver aqui o Salão do Livro novamente, para ver uma das diretoras de escola dirigir a Secretaria da Educação, para não ter uma escola com 3 ou 4 contratados e terem 20 contratos. Aliás, cargos que são cargos efetivos, ou seja, concursadas. Você tem 3 ou 4 concursadas, Kleber, e tem uma insegurança nos 20 contratos, 30 contratos, assim nas creches. Então, eu quero estabilidade para a educação, sabe, com esta questão. Inclusive, existem leis que foram aprovadas, isso me foi dito pelo Sintete, que eles querem ver a implantação da eleição direta, eles querem ver as diretoras terem estabilidade, não serem pressionadas. E os contratos, a gente fazer o que a gente fez naquele acordo das 17 centrais sindicais, sabe? Esgota os quadros de reserva, chama concurso. Então, a minha campanha, Cláudio, ela é prepositiva. Agora, Eduardo, você falou uma coisa, está fazendo uma comparação que resgata um outro tema importante. Quer dizer, você foi prefeito, como você mesmo disse, com a Palmas de 30 mil habitantes, você agora tenta voltar a ser prefeito com a Palmas de 300 mil habitantes. Né? Em termos, como que mudou desse período em termos de visão sua sobre a capital? Quer dizer, o que você via lá atrás, lógico, que naquele momento Palmas precisava, e o que você vê hoje, quer dizer, como que você vê administrar agora uma cidade que já é uma cidade médio porte, não é mais uma pequena cidade como lá atrás? Bom, cara, eu começo por dizer o seguinte, como eu disse. Bom, entramos. Qual é o primeiro problema? O ser humano não vive sem água. Tem 10 mil com água e tem 20 mil sem água, vamos cavar as valas, vamos fazer os poços artesianos, botamos água para todo mundo.
Havia Sapolândia e Golfo Pérsico. Eu acho que você talvez tenha pego isso já. Como é que eu fiz? Acabei com aquilo, com casas populares. Havia uma demanda, Kleber, de 10 escolas. O que eu fiz em uma só jornada? De um lado, a Paulo Freire, que homenagem, viu? Que orgulho ter feito uma escola com o nome do maior educador do século. Aurélio Buarque de Holanda, do outro lado, Vinícius Moraes, Tom Jobim, Olga Benário, Anne Frank, Luiz Gonzaga, Cora Coralina. Então, eu fiz 10 escolas, ainda implanto um IFTO, escolho a área, faço projeto, o grupo 4 contratado, começamos essa obra maravilhosa. Então, por que eu estou dizendo isso tudo? Nossa, você está falando de coisas do passado, sim. Mas nós precisamos de imediato de 10 creches. Nós precisamos da descentralização e da criação das subprefeituras. Nós precisamos, Kleber, agora, nessa Palmas, você diz o seguinte, escuta, Eduardo, você tinha um calendário cultural? Ora, como não tinha? A Arraial da Capital nasceu na minha gestão. As temporadas da Praia da Graciosa foram maravilhosas. Quem gestou a ideia da Quarta Cultural fui eu. Então, se teve escola de samba num carnaval respeitoso, que ninguém reclamava, os jornalistas, filhos da pauta, desfilaram lá. Mas era uma coisa bacana, respeitosa, o público aplaudia. Os desfiles da escola de 7 de setembro, na Avenida Tocantins, que eu não vou nem falar o que virou aquilo, que é motivo de protesto. Então, Kleber, a minha visão de Palmas hoje é a seguinte: olhe para Brasília. Se nós não tivermos em mente que esse cinturão verde, Kleber, ele é fundamental para o seu futuro, para o futuro dos seus filhos. Senão vai virar loteamento. É o que aconteceu em Brasília. Então nós temos que preservar o cinturão verde. Esse limpão aqui embaixo, Kleber, aí perto do pé do morro, entre a BR-010 e a nossa serra, ali tem parapente, ali tem mountain bike, ali tem pesqueiros, ali tem empreendedorismo. Tem gente que apresentou projeto na UFT sobre isso, e essas pessoas não são sequer conhecidas. É por isso que as pessoas vêm do Jalapão e vão embora sem saber que existe. Não apenas as 80 cachoeiras cadastradas, mas existem grupos no Brasil que buscam marcas rupestres. Você imaginou, Kleber, se você desce no aeroporto de Palmas e tem um receptivo dizendo assim, você vai ao Jalapão? Passa por aqui. Temos algo para você. Opa, quem não vai? Aí o cara chega, o que você tem para mim? Primeiro, nós temos uma rede amiga, treinamos os taxistas. Aqui no Aurini 3, foi colocado estrategicamente ali, tem restaurantes, tem espetinhos, aqui tem chambari, aqui tem casas das diversos tipos de atividade, mas tem lá no plano, nós temos marcas rupestres, nós temos pesqueiro, nós temos os flutuantes, nós temos uma orla. Então, assim, sabe, o Kleber, a indústria do turismo que está pronta, assim, né? É lógico, precisamos restaurar toda a nossa orla. Precisa de treinamento. Mas, assim, eu vejo e digo sempre, sabe, Kleber, eu não estou aqui falando de nenhuma administração. Eu estou falando aqui daquilo que eu quero ver implantado. Então, eu quero ver, como, por exemplo, um determinado dia, se você tiver ido já, você vai lá visitar a Estrada Real, passando ali por Mariana, Tiradentes, tem garotos de 14 anos, bem vestidinhos, você diz, doutor, o senhor vai visitar as igrejas de Aleijadinho? Vou. O senhor sabia que tem uma igreja que os pés são virados assim, tem uma que são para os negros, o senhor vai entrar e não vai entender nada. Me contrata, R$ 50, eu sou da prefeitura de um programa oficial. Poxa vida, você convida aquele menininho, ele entrou no carro, ele me mostrou tudo, eu falei, gente, o quanto que eu não sabia de Aleijadinho, eu achei que eu sabia tudo. E aí, Kleber, você viu uma criança de 14 anos, sabe? Eu falei assim, doutor, meu almoço só pode deixar aqui. Eu, não, 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 você é meu convidado. A gente sai apaixonado. Então, quando eu falo para você na volta dos pioneiros mirins, eu estou falando dos passageiros do futuro. Kleber, o jovem não quer mais saber só do primeiro emprego. Ele quer saber do primeiro empreendedorismo, da primeira empresa. Porque hoje, com um telefone na mão, Kleber, eu vou falar aqui para você de um bairro que talvez você não conheça. Me desculpa eu falar assim, por favor. Água Boa. Já ouviu falar? Não. Fica ali perto do Polinésia, né? Ali, região norte. É Tem uma vergonhosa. água boa. Pé do Sonho Meu, Sim, né? sim. Do outro lado do Lago Norte. Aí, esse ficou mais perto do lago e o Lago Norte fica mais perto da estrada. Você chega lá, Kleber, você encontra uma menina de 15 anos de idade que sabe o que ela fez, Kleber? Ela fez um curso de fazer sobrancelhas e de fazer maquiagem
colocou no Instagram e abriu uma salinha, e ela já está empregando uma irmã, duas amigas, e já está procurando espaço para mais. Legal. Sabe como é que ela fez isso, Kleber? Sozinha. Então, como os nossos pioneiros mirins, que serão nossos passageiros do futuro, você tem de 7 a 12 e de 12 a 17, eu diria que a minha linda amiguinha lá do Água Boa, se eu não tiver faltando com memória, a Érica, depois eu vou dar o Instagram dela, ela teria, vamos dizer assim, a gente poderia oferecer para ela um curso no Senai, no SESI, a gente poderia pegar a prefeitura com o Banco do Povo, ter dado incentivo. Então, o jovem tem que saber que fui eu que fiz o IFTO, tem que saber que o Pão Nosso de Cada Dia, Kleber, tem gente hoje do Pão Nosso de Cada Dia que é dono de um dos maiores supermercados do Taquari. Ele foi do Pão Nosso de Cada Dia, ele aprendeu a fazer pão lá, ele faz um pão maravilhoso. Então, são coisas de 30 anos, Kleber, que eu quero botar uma roupagem nova e quero ver Palmas crescer. Kleber, uma coisa é certa, Palmas vai crescer. Isso é certo. Os espigões estão vindo aí. Aí eu pergunto, nós vamos deixar essa população à margem? Nós vamos deixar um Golfo Pérsico, como está lá a Capadócia? Nós vamos deixar a Vila Grotinhos daquele jeito? Então, assim, Kleber, eu penso que a diferença da cidade de 30 mil é a diferença de um homem de 30 anos para um homem de 65 anos. Kleber, de lá para cá, o que eu fiz? Eu fiz orçamento da União, eu fui vice-presidente do Congresso, eu participei da Comissão de Assuntos Econômicos, eu aprevi nome de gente para a STF, eu tive no Banco Mundial. Esse programa PDRS, que está sendo usado até hoje, foi assinado um trabalho que eu fiz ainda com Jacques Sillier e outras pessoas. Nós trabalhamos todos esses projetos. Kleber, eu trabalhei a vinda desse aeroporto, a formação do consórcio da construção da usina do Lajeado, sabe? Eu amealhei experiência, Kleber. Então, eu digo assim, eu tenho um preparo. Eu pergunto para você, Kleber, coloca os candidatos que aí estão. E não interessa quem está na presidência da República, não vamos entrar nesse debate. Lógico. Você fala assim, escuta, vem cá. Quem é o primeiro aqui que o Lula viu? Em 94 ele passou aqui com o Caravana da Esperança, por uma casa era Eduardo Siqueira Campos. Apoiava outro candidato, mas ele é candidato, tem que ser recebido. Os trabalhadores o receberam. Eu levei ele na CIPA. Elegi senador. Era o Fernando Henrique Cardoso, fiel, permaneci com ele e permaneci os outros 4 anos também. Então, tive que mudar de partido? Não. Fui respeitado? Sim. Fui convidado para ir ao Japão? Então, na hora que chega lá, fala, olha, 5 candidatos a presidente da República, quem que você conhece? Desculpa, ele vai dizer, esse aqui eu conheço bem. Esse aqui foi meu colega deputado. Veja, eu recebi como prefeito, eu fui colega deputado, fui vice-presidente do Congresso, com ele, presidente da República, integrei a comitiva das 2 maiores e mais importantes viagens, Japão e China, e teria sido assim com o Bolsonaro se eu estivesse no parlamento. Porque aí é uma questão institucional que você não cabe discutir. Eu não vou discutir de 2026 para governo. Eu tenho um governador. Agora, veja, eu era prefeito Eduardo Siqueira Campos, que ganhou do candidato do Palácio, que era Eudoro Pedrosa. O que aconteceu? Eu tanto bati na porta do doutor Moisés, eu tanto mostrei minha vontade de trabalhar, que ao sair do governo, ele me deu um quadro da Prefeitura de Palmas com um bilhete, dizendo, caro prefeito Eduardo Siqueira Campos, ao final do meu mandato, despeço-me agradecendo-lhe a lianeza, a cortesia com a qual fui distinguido enquanto estive no cargo com Vossa Excelência Prefeito. Sinceramente, Moisés Nogueira Avelino, eu tenho esse quadro, eu tenho esse bilhete, eu tenho isso na minha história. Então, Kleber, é por isso que eu digo, eu sou um conciliador, sabe? Tem problema? Chama Eduardo. Essa engenharia política, você sabe que eu consigo. Por exemplo, eu tinha um telejornal diário e que eu precisava de um grande comentarista político. Esse comentarista tinha liberdade, eu tendo um adversário no meu governo, algum dia esse cara me viu chamar ele e falou, olha isso, você sabe que não. Então, Kleber, você conhece o meu espírito democrático. Com certeza. Sabe? Isso está à disposição da sociedade. Não, com certeza, não tem que reclamar, foi um período maravilhoso de excelente produtividade. Eduardo, me diga uma coisa, e você falou uma coisa importante, quer dizer, nós todos acompanhamos essa sua evolução ao longo dessas décadas que nós estamos acompanhando a política do Estado, quer dizer, lá de
depois de prefeito, já ser deputado, senador e, logicamente, toda essa experiência. Agora, eu quero falar da experiência de maturidade, que eu já vi você falar também recentemente sobre isso, do aspecto pessoal, porque muitas vezes a crítica ao Eduardo, mas o Eduardo era assim, o Eduardo era assado, e fazia isso, e fazia aquilo. E nós vemos ao longo do tempo, você passou por experiências excelentes, outras terríveis, e eu mesmo sempre digo para as pessoas, eu vejo um outro Eduardo hoje, que é uma pessoa muito amadurecida, quer dizer, como que você avalia essa evolução pessoal, até para entre aquilo que falavam de você e o que você é hoje, como você vê hoje o mundo? O Cleber, primeiro importante o que seria de se espantar é se eu estivesse, o Eduardo de 30 anos, de 65 anos, com o comportamento do Eduardo de 30 anos. Kleber, dizem, né, que todo jovem um dia é socialista, todo dia um dia vira um conservador. Isso é uma coisa genérica. Mas veja, Kleber, quando você coordena, quando você produz resultados eleitorais, você derrota as pessoas. E ao provocar uma derrota, você deixa alguém ali meio que se sentindo atropelado, sabe, pela sua ação, sabe? É, é, não obstante só isso, o ser humano, eu penso sempre que é um ser em evolução, e você tem que evoluir, você tem que buscar o tempo para completar a sua formação. Se você me perguntar quantos livros eu li de lá para cá, Kleber, quantos congressos, por exemplo, o ano do microcrédito no Paquistão, uma das melhores experiências de microcrédito, eu estava lá no plenário da ONU. Então, assim, o Kleber, sim, uma completa e total evolução, sabe? É, quanto mais vida, quanto mais experiência, menos ego, menos vaidade, a gente deixa esses penduricados para trás e vai atrás da essência. Então, Kleber, eu tenho que dizer o seguinte: o que que eu fiz? Eu fiz 7 filhos. Puxa vida, é, que relação maravilhosa com os meus filhos, sabe? Como é doce a minha relação com meus filhos. Deus levou um. Primeiro, eu não fui o primeiro com quem aconteceu. Não fui o único e não sou o último. Você sabe com quem eu conversei isso? Eu disse um dia isso para Flávio Dino. Ele não estava ainda nem governador. Ele perdeu um filho. Eu falei isso, conversei isso com Pedro Simon. Kleber, a dor, ela te leva a você buscar dentro do seu interior as forças, sabe, para resistir. Aí você busca a palavra, você busca Deus, você busca os seus verdadeiros amigos, a sua família. Então, sabe, quem não sabe nessa cidade a mulher que eu tenho, a simplicidade da Poliana, quem não conhece meu jeito de tratar, o que eu tenho ou não na cidade, que ninguém esconde, Kleber. Meu pai fundou essa cidade. Eu não tenho loteamento, não tenho uma área de posto de gasolina, não tenho, Kleber, eu tenho o que eu trabalhei por isto. Eu fundei uma rádio em 81, no ano que minha filha nasceu. Era a Rádio Siqueira Campos em Colinas. Fundei Tocantinópolis, Miracema. Me desfiz das 3, está aqui a Jovem Palmas. Então todo mundo sabe onde me encontra. Sabe? Um oficial de justiça não leva um dia para me notificar, enquanto tem gente que passa 7 anos aí e não consegue, a justiça não acha. Então é assim, sabe, Kleber? O que fazem, às vezes, e aí eu posso ir diretamente ao ponto. O cara fala assim: olha, o Eduardo andava de moto. Sim, os trabalhadores dizem. Nossa, o cara chegava aqui de moto, boné para trás, não tinha obrigação do capacete, né? Chegava com o boné para trás aqui, eu falava: quem é esse cara aí? Não, o prefeito. Muita gente vindo do Maranhão, muita gente chegando de fora. E o cara falou: ô moço, não pode passar da cerca, não. Eu falei: rapaz, você é o prefeito. Aí todo mundo dava aquela risada, eu comia quentinha com eles. Então é assim, sabe, Kleber? Eu posso dizer só uma coisa para você. Eu evoluí espiritualmente, sabe? Eu evoluí emocionalmente. Agora, Kleber, essas coisas que ficam tentando jogar na população assim, o Eduardo andou pelado de moto aqui para ele. Pelo amor de Deus, cara. Primeiro, assim, eu sou um cara que sou ruim para água fria. Qual é a razão que existe um ser humano, sabe? Então, o Eduardo. Kleber, eu tinha José Luiz Siqueira Campos 24 horas assim comigo, sabe? Me puxando pelo braço, me chamando, me mostrando, indo à casa dele. Então, eu não tive tempo para outras coisas, sabe, Kleber? Eu tive uma vida saudável, sabe? É muito difícil encontrar alguém que tenha tido um casamento, que você é padrinho desse segundo casamento, sabe? O primeiro filme da minha campanha foi um homem que eu conheci há 46 anos atrás, que foi meu primeiro sogro, e que continua sendo meu sogro, que ele disse que não abre mão disso, pai dos netos dele. Ele mandou um depoimento, Kleber, dizendo: olha, este eu conheço. Sabe? Você tem isso da sua sogra, da avó dos seus 3 primeiros filhos,
sabe? Da família inteira, da minha ex-esposa, já casada há 23 anos, com as duas irmãs que ela tem, com todos os meus sobrinhos, que eu sou padrinho de quase todos, cantando e dançando, dizendo que é, o homem está estourado. Sabe, eles fizeram lá uma gravação e no final, minha sogra e minha sogra, uma senhora de 96 anos, Kleber, vira e diz assim: eu conheço, eu sei quem é o Eduardo. Poxa, Kleber, eu vou te falar uma coisa, isso dá um orgulho muito grande. Então, isso joga por terra essas coisinhas na política, sabe? Porque diz assim, quando o seu adversário não tem defeito, você bota um. Não, eu tenho muitos defeitos, Kleber. Você acompanhou grande parte dessa trajetória. Mas, assim, você, Kleber, você um dia esteve numa grande empresa, um dia você deu um adeus àquilo ali para você ir para uma outra etapa. O homem que não sabe enxergar os seus momentos de transição, Kleber, ele está fadado realmente ou a viver mal ou a ser aquele cara que é sempre, nossa, mas o cara é insatisfeito, o cara reclama. Eu não tenho o que reclamar da vida, sabe, Kleber? Aí tem gente que pergunta, poxa, mas por que você não foi candidato? Primeiro que eu entendi, veja, eu saí. Quem entrou no meu lugar? Um tanto dos meus votos foi para o Winston, um tanto dos meus votos foi para o Marco Marcelo, um tanto dos meus votos foi para o Mantuan, um tanto dos meus votos foi aí para um Luciano, foi para um Eduardo Fortes. Poxa, trocaram um de 65 por 5 de 30. Maravilha, a Assembleia vai bem, está lá. Agora, eu, Kleber, ninguém pode me tirar o direito. Ah, mas você não tinha parado? Não, eu não fui candidato a deputado estadual. Agora, o ruim é você ter sido deputado estadual, ter prometido que ia ser, sabe, deputado por 4 anos, com emenda, esse pessoal está esperando e está vendo você abandonar o projeto. Ainda tem coisa pior, Kleber. Eu te pergunto constitucionalmente, lei orgânica do município, quem é que fiscaliza a prefeita, Kleber? Não, é o vereador. Sim, sim, vereador. Tá. Quem é que faz o orçamento do município? Bom, a prefeitura faz, o vereador aprova. Sim, ela manda o orçamento Vai para aprova. e a Câmara Aprova. muda o que quiser mandar e manda para lá. Faz emenda. Quem é que pode pedir uma CPI? A Câmara de Vereadores. Quem é que pode pedir ao tribunal uma fiscalização específica? Você sabe que a Assembleia não pode abrir uma CPI sobre nada do município. Então, Cleber, se tinha alguém com tanta raiva da prefeita, com tanta vontade de xingar a prefeita, com tanta vontade de fazer isso tudo contra a prefeita, o lugar era a Câmara. Porque aí o mandato estaria acabando, não teria mudado de lugar, mudou por quê? Não me cabe, é da democracia. Só que aí é que eu fico pensando, sabe, Kleber, era a lógica. Isso não adianta, eu estou falando com um cidadão que sabe a lógica. Então, assim, se o objetivo era o município, estava no lugar certo. Então, é assim, Kleber, buscar contradições na minha entrada no processo é apenas acusar o golpe. Sabe, eu sei que incomodou, Kleber, o quadro estava pronto. Acho que tem gente que diz o seguinte, tinha gente com o vestido pronto. E eu falei assim, bom, desculpa, né? Pelo menos deu uma renda para a costureira. Mas o jogo está zerado, Kleber. Eu nem comecei, Kleber Toledo. Eu nem comecei. Sabe, eu não posso colocar tudo que eu estou aqui sonhando para essa cidade. Como é que eu vou formar meu plano de governo? Sabe, como é que a gente vai fazer essa pré-campanha, que agora que é a pré-campanha mesmo. Pré-campanha no calendário eleitoral, ela é maio, junho e julho. E julho é convenção. Então, a gente está na pré-campanha. E o que eu consegui? Sabe, eu, como diz assim, sabe, tem um Gonzaguinha que tem uma música ali que fala assim, de volta ao começo. Eu descobri que a força esteve o tempo todo em mim. Quem duvidou disso e que me viu andar, falou, ah, rapaz, o cara tá que anda e o cara arrumou. Eu consegui alguma coisa, eu não sei o que é não, sabe, Cléber? Mas eu sei que já foi o suficiente para incomodar e tirar o sono de muita gente. Mas tá tudo bem, Cléber. Sabe por quê? Eu estou tendo portas e janelas abertas. Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer. As pessoas abrem a porta e a janela para me receber com um sorriso. Isso é muito bom, Kleber. Tá leve, isso não custa nada. É só andar. Essa é a diferença. Eduardo, e para a gente já ir para o encerramento, quer dizer, o seu pai não tem como falar de você e não falar dele, né? Ele que nos deixou recentemente, e ele vai estar nessa campanha. Qual o grande legado que você leva do seu pai para essa campanha agora, para a gente encerrar? Olha, Kleber, todo domingo era aquele bate-papo, assim, sabe? Ele com as mãos no meu joelho, a gente conversando.
Eu tenho, sabe, os vídeos que ele fala assim, meu filho, desde 5 anos de idade, sabe, eu te escolhi, eu enxerguei em você esse dom, sabe? Não é uma herança do meu pai, todo mundo viu o testamento dele aí, tem gente que até hoje nem acredita que é o testamento zero, né? Tinha doado a casa para os filhos, não tinha outro patrimônio. Assim era o Pérez Siqueira. Então, mas o legado é grande, sabe, Kleber? Então, assim, não confundam. Eu, quando fui candidato a prefeito, meu pai não participou da minha campanha. Ele falou: se você não souber discursar, se você não souber fazer suas estratégias, se eu tiver que fazer essa campanha, você entra descaracterizado na prefeitura. Então, eu fiz todas. O único comício, porque eu tive que votar no impeachment do Collor e não tinha voo noturno que chegasse em Palmas. E aí ele me cobriu num comício. Ele estava para o Jalapão. Você sabe que falaram assim, né? Siqueira fugiu para o Japão. Aquela era a brincadeira da época, que ele acabou o governo em 90, né? Em 91, passava o carro. E meu pai foi, ele tinha criado 2 municípios, São Félix e Mateus, e aí ele foi lá levar o plano diretor, a primeira televisão, a primeira bicicleta. Marcelinho Silva tem um documentário aqui sobre isso. Uhum. Então, o Kleber, a vida do meu pai é tão rica. Eu vinha já com um livro na minha cabeça, meu pai. Eu tenho que te confessar que eu, diferente de você, eu tenho e tive uma grande alegria. Agora eu vou mostrar aqui para você. Isso aqui, não sei se dá para ver bem, Então, tá. Vai a tá. Raposa e a Praça dos Girassóis. Isso aqui começou de uma ocorrência de um amigo meu que tinha um filho, ele já é separado, e a mãe foi para um lado da praça buscar, e aquela noite era dele, e de repente eu vi o João Ricardo perdido ali dentro. E você sabe que existe uma raposa no palácio? Por favor, não estou falando nem do meu pai, nem do governador Vanderlei. Um amigo meu chamado Daniel, para quem eu mando um abraço, ele há 5 dias, eu vou te mandar esse vídeo, ele filmou a raposa. Ela continua morando lá. Já é a cria da cria da cria. É uma raposa mesmo. Então, eu tenho este conto infantil, A Raposa e a Praça dos Girassóis, que ela é uma viagem na Praça dos Girassóis, com tudo que a praça oferece, sabe? Então, ele é um espetáculo, sabe? Assim, eu tenho elogios rasgados de todo mundo. Por que você não publicou ainda? Porque, cara, eu não sei se você passou por esse processo. Zé Mauro Vasconcelos falou que levou 40 anos para soltar o meu pé de laranja lima. Então, a gente sente vergonha. Eu, pelo menos, quem dera eu fosse um jornalista com a sua categoria, com a sua capacidade de escrita. Para você é muito fácil fazer um conto. Você domina, a sua ferramenta de trabalho é escrever. É lógico que eu tive também, eu sou pedagogo, mas fazer um livro para mim é uma coisa assim, sabe? Que é expor alguma coisa que a gente fica sempre muito preocupado com a crítica, com aquilo. Então, eu tenho Ângelo Gabriel, Memória de um Pai, 220 páginas. Não é um livro, sabe, de choro e lamento. É um livro de superação. Eu tenho a Raposa e a Praça dos Gerações. Esse eu vou soltar. Esse eu não consigo mais. Qualquer dia você vai receber o convite. É um conto infantil. Boa E notícia. eu tenho meu pai. Mas sabe o que acontece, Cléber? Meu pai está como Zé Mauro de Vasconcelos na minha cabeça há muitos anos. E eu venho, sabe, desde o primeiro momento no caminhão, a chegada na Belém Brasília, e eu ia parar na Constituinte 88, porque aí, para contar daí para frente, já é falar de gente que está num processo político, de coisas que vão dar muita gargalhada, mas vai dar muita reclamação. Então, isso aí eu deixo pós-mortem, mas vou deixar escrito. Mas o meu pai, Kleber, ele estava pronto, preparado. Eu não imaginava, Kleber, porque meu pai me chamava e a gente conversava. A última conversa, mais longa, foi: meu filho, quantos anos vai levar o Luzimangues para ser a segunda cidade? Poxa, não estou fazendo essas contas, eu estou pensando em emancipação. Não, peguei os registros da BRK, peguei os registros da Energisa, isso aí em 15 anos você vai ver o complexo que vai estar aí do lado. E por isso ele deixou a lei da região metropolitana de Palmas. Eu estou ouvindo gente discutir questão de bilhete, questão de saúde, o problema dos imãs. Tem uma lei pronta, está lá na Assembleia. É só sentar o prefeito de Porto Conde de Palmas, é lógico, com o governador, ele preside o conselho da região metropolitana, junto com os prefeitos, e aí você pode fazer tarifa única, você pode fazer as questões da saúde, você não invade o município, está lá a lei, você entende? Eu nem falo o número dela, porque tem gente que vai descobrir nessa entrevista. Não é seu caso, mas assim, tem pré-candidato que nem pensa nisso. Então, Kleber, sabe o que acontece, Kleber? É assim, o meu pai me deixou o suficiente, sabe? Eu não vim para cá dia 20 de maio de 89. Eu estava em Goiânia, no Grupo 4, vendo a planta ser feita. Eu sobrevoei isso aqui na década de 80, com ele dizendo: olha, vai ser aqui. Então, eu ajudei a fixar aquele cruzeiro. Então, Kleber, a minha relação com Palmas me permite dizer: ninguém tem a relação que eu tenho com Palmas.
Ninguém tem a relação que eu tive com o fundador desse estado e dessa cidade. O estado, eu digo, com todas as mãos que participaram através do século. Mas ninguém tem a relação de Brasília que eu tenho. Ninguém tem relação com o próprio presidente da República, com esse com o que saiu. Ninguém tem com este Congresso, sabe? Ninguém foi coordenador da bancada para chamar o reitor da UFT, pedir para ele sentar lá e fazer o que nós fizemos pela UFT. Tem gente que está caindo na bobagem de dizer, um dia me disseram aí, eu sei de onde veio, eu era até funcionário de alguém. Ah, você não fez nada por Palmas Comunitário Estadual. Quando eu mandei, eu falava, vou mandar só 20 emendas, tá? O cidadão murchou. Então, assim, sabe, o primeiro projeto de criação da Universidade Federal Tocantins é meu, data de 90. Então, Kleber, eu tenho uma história, sabe? E a população respeita isso. Agora, se se incomoda, tenha calma, sabe? Sai pulando de galho em galho, não, sabe? Por que tudo isso? Eu fico assustado, Kleber, quando eu vejo as cifras, sabe? Assim, aquela pressão. Quando você conhece política, você fala o que que leva tanto partido a cair assim numa situação? O que que leva tanta gente? O que está acontecendo? Todo mundo sabe, Kleber, nessa cidade. Não há um santo que não saiba. Não há um ser vivente que não esteja vendo. Então, o que que incomoda? Um cara que, com a sola do sapato, com as suas ideias, com a sua voz, com vontade de ver Palmas crescer, com vontade de oferecer a essa juventude, sabe, Kleber? Como eu fiz. Sabe, eu fiz uma coisa há 30 anos que está aí para todo mundo hoje, que é o IFTO, está o espaço cultural. Cadê os parques das outras regiões? Então, assim, o que eu farei, Kleber, será um legado para os outros 30 anos. Sem pensar em Palácio Araguaia, sem pensar em Senado, Kleber, eu tenho uma missão, sabe? Encerrar até hoje, tem disse, eu vou dizer com todo respeito aos demais, mas há quem diga que eu fui o melhor prefeito de Palmas. Pô, mas depois de 30 anos ainda estão falando nisso? Não era mais para ser assim. Mas eu digo o seguinte, eu vou tirar da boca dessas pessoas, eu digo, não, não, o melhor é esse agora, é você, Eduardo. E disto, Kleber, eu quero aproveitar para dizer, não imaginem desistência. Não imaginem que alguém vai secar minha chapa de vereadores. Não imaginem que vão me deixar sozinho, sabe por quê, Kleber? Qualquer anúncio de vereador de mandato que seja feito, não está comigo. Nenhum deputado estadual. Então, assim, sabe, o Kleber, eu não caminho sozinho. Eu caminho com o povo de Palmas. Eu provoquei isso neles. E aí, todo dia eu recebo um telefonema, presidente de um sindicato, presidente de uma associação, presidente de um bairro. Sabe, as pessoas estão me chamando, os comerciantes muito assustados. A gente quer um homem público, a gente não quer um predador, não, a gente não quer um concorrente. Então, assim, essas são as coisas que estão colocadas. Então, assim, cara, estou firme, estou forte, estou feliz. Hoje eu vou, assim, pedir desculpas porque nós não podemos falar de tanta... Era eminentemente política. Então, nós falamos muito sobre política e pouco sobre proposta. E a Sim, minha campanha tem sido o contrário. Eu não falo de política. Eu tenho meu partido, sou candidato. Mas eu é, falo de propostas. Eu não falo de nomes dos outros, sabe? Mas aqui a gente teve que falar de política. como Então, assim, a gente vai ter outras entrevistas, então estou dividindo por momentos, né? Esse é o momento da gente falar da política. A gente, como nosso público é muito esse público, né? O público de política. Aí depois lá na frente, logicamente, nós vamos começar a falar de proposta, aí vamos debater bastante a cidade. Esse é o projeto. Mas Eduardo, olha, eu agradeço muito, papo maravilhoso mais uma vez, muita informação aqui. Desejo boa sorte na sua pré-campanha e com certeza, como eu disse, nós vamos conversar bastante aí ao longo dessa campanha toda. bom, na minha consideração final, eu digo para você e para os seus internautas, bem-vindo àquela Palmas em que todo mundo sonhava e que todo mundo era feliz. Não importava se era poeira ou se era chuva. Agora pode e vai ser diferente. Agora tem como cuidar do período das chuvas, tem como explorar o período das secas. A gente tem um mundo novo, Kleber, que eu guardo em mim todos os ensinamentos do meu pai. Estou pronto para servir essa cidade, sem vaidade, sem mágoa, sem rancor. Não sou inimigo de ninguém, nem da prefeita, nem do governador. Que Deus dê a ele o melhor das suas decisões. Mas a decisão será do povo de Palmas. E eu tenho muita esperança, meu Kleber, de que eu vou servir a este povo, primeiro indo para o segundo turno. Aí sim, sabe, no debate, a população vai escolher quem é que realmente está preparado para oferecer o seu melhor para Palmas. Com certeza é isso. E nós esperamos isso, que seja o melhor para Palmas. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Terceiro entrevistado. Vamos continuar durante essa semana falando com os outros
pré-candidatos, e semana que vem a gente entra aí, já estou agendando as entrevistas com pré-candidatos de todo o interior, das principais cidades primeiro, mas a ideia minha do máximo de cidades que a gente puder, que infelizmente tem uma limitação. E reforçando, esse é o mês de aniversário da Coluna do CT, estamos fazendo 19 anos, estamos com um site novo no ar e tem outra novidade aí que estão me segurando para não falar, que deve sair nos próximos dias, mas vai ser bem legal, tá bom? Espero que tenham gostado. Nós voltamos até amanhã com outro entrevistado. Um abraço a todos e até a próxima.